Então, boa noite, pessoal. Essa é a aula do dia 23 de novembro da turma N34. Nós vamos começar com a questão número 1 da seção 3.6. E ela pede para a gente encontrar os vetores genéricos. 3.5, professora. 3.5? É. 3.5, né? Obrigada. E nós vamos encontrar os vetores genéricos que atendam a essas condições. Nós estamos estudando agora o espaço. Então, no espaço, nós temos 3 eixos coordenados. Então, olha só, vamos desenhá-los aqui. São eixos que se cruzam formando o ângulo reto. Então, nós temos aqui ó, os 3 eixos. Aqui, esse desenho aqui é um padrão. A maioria dos desenhos que vocês vão encontrar lá no livro, em algum livro, usa o plano XY nessa posição, que ele ilustra, ele representa o chão que a gente está pisando. Então, nós estamos pisando no plano XY. Esse ambiente aqui, o R3, é como se fosse o local onde a gente vive. Nós vivemos em uma dimensão 3, em dimensão tridimensional. E o eixo Z, ele vai dar a ideia de altura. Então, imagine o seguinte, ó. Bota uma folha de papel no chão, ela tá colada com o chão, ela não tem altura. Se você começar a erguer essa folha, imagine que por onde ela passa, vai definindo ali um sólido, vai virar uma caixa, que vai ter altura também, certo? Ou então pegue logo uma caixa e poste lá no chão. Você vai ver que essa caixa está apoiada no chão, mas ela também tem altura, tem as faces laterais, né? Então é uma figura que está no espaço, ela não é mais achatada, agora ela tem dimensão, uma outra dimensão, né? Então tem a altura também. Aí, o que nós vimos? Só pra gente lembrar de como que esboça pontos aqui, só pra gente aproveitar a questão. Por exemplo, um ponto A com coordenadas 2, 1, 2, 3, 4. E você quer esboçar esse ponto no espaço. Todo ponto aqui tem coordenadas x, y e z. Esse eixo z, que é a novidade, nós vamos chamar a coordenada correspondente a ele de cota. Eu não sei de onde vem esse nome, mas é o nome dado a essa coordenada, cota. A primeira coordenada continua sendo abscissa, e a segunda continua sendo ordenada, igual foi lá no plano XY, certo? Nós já estudamos o R2, que tinham 2 eixos apenas, né? X e Y. Você pode se perguntar o seguinte, ó, esse XY que nós já estudamos corresponde a esses que nós estamos vendo aqui no R3, esse X e esse Y? É uma cópia, eles são cópias um do outro, mas em termos algébricos não podemos dizer que são iguais, porque os elementos algébricos são diferentes. O que eu quero dizer? Aqui no R2, que é o que nós já estudamos, os pontos têm 2 coordenadas só. É XY, um para cada eixo, tal que cada coordenada pertence aos reais. E aqui no R3, que é esse novo conjunto, os pontos têm 3 coordenadas, que é como se fosse de largura, comprimento e altura. Então aqui tem 3 coordenadas. Então por isso nós não podemos falar que o R2 está contido no R3. Não pode. Mas eles funcionam, eles são cópias um do outro, tá? Então, como é que a gente vai marcar o 2, 3, 4, esse pontinho A, aqui no espaço? Você vai marcar de uma forma bem parecida com aquela que você marcava no plano XY. Se fosse o ponto 2, 3, vamos chamar de ponto A', se fosse o ponto 2, 3, lá no R2, como você marcaria? Você vai lá no eixo X e marca o número, identifica o número 2, né? Vai no eixo Y, identifica o número 3
e passo uma reta paralela ao y, passo uma paralela ao x, onde encontra o ponto que você quer, está o ponto que você quer, né? Então aqui estaria o A'. Aqui no R3 é semelhante. Você vem, vamos marcar o ponto A, que tem as coordenadas 2, 3, 4. Você vai encontrar o 2 lá no eixo x, vai encontrar o 3 lá no eixo y. Você vai se preocupar primeiro apenas com o x e com o y. Então, a primeira coisa que você marca é o 2, 3. É o 2, 3 e deixa o z em branco por enquanto. Então, vem aqui no 2, ó, e traça uma reta paralela ao eixo y. E aqui pelo 3, passa uma reta paralela ao eixo x. Aí você vai ter que obedecer a inclinação que você fez da sua figura, ó. Eu não posso passar uma reta aqui, ó, porque essa reta aqui, ó, não é paralela com o meu eixo x. Então, eu tenho que obedecer do jeito que eu fiz a inclinação do eixo y e do x. Então, ó, nesse encontro aqui, é o ponto que você vai, vou chamar de ponto A duas linhas, eu já coloquei um pontalinho lá do outro lado. A duas linhas tá aqui, ó. A duas linhas. Ele tem 0 na coordenada z. Agora, o ponto A, basta você colocar a altura para esse ponto A duas linhas. Então, como o z é 4 positivo, você vai a partir do pontinho que você já fez, que é o A duas linhas, e vai encontrar e vai colocar 4 unidades para cima. Então, você vem aqui, ó. Deixa eu passar uma régua, uma reta. Pelo A duas linhas, é como se você marcasse realmente uma reta paralela ao eixo Z. E sobre essa reta, você vem e marca 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Ó, então parou aqui, então quer dizer que o ponto A está aqui, nesse local. Certo? Se a coordenada Z fosse negativa, você marcaria, vamos colocar aqui um ponto B. Se fosse um ponto B com coordenadas 2, 3, menos 4, o 4 agora estaria abaixo do chão. Então, ó, aqui sobre essa reta auxiliar que você passou, você vai marcar 1, 2, 3, 4. Então, o ponto B, ó, estaria aqui, abaixo. Mas se você quer que a figura fique um pouco melhor, o que você vai fazer? Você vai identificar o número 4 aqui em cima do eixo Z. 1, 2, 3, 4. Bom, o 4 está aqui. O que você vai fazer? Vai ligar esse 4 lá no ponto correspondente ao ponto. Ó, aqui também você poderia colocar pontilhado, aqui e aqui, certo? A mesma coisa com esse B. Esse B, você vai ter que prolongar o eixo Z para o lado negativo. Pode colocar pontilhado, que está abaixo do chão. E vai identificar o menos 4 aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E aqui, ó, você vai ligar o menos 4 lá no B. Pronto. Ligaria dessa maneira, certo? Agora, vamos olhar essa questão que nós estamos fazendo. Nós queremos encontrar vetores nela. Os vetores, eles vão partir da origem. E aqui, nós queremos alguns vetores especiais. Ó, nós queremos o vetor ortogonal ao eixo Y. Vamos aproveitar essa figura aqui, essa revisão que nós estamos fazendo, falar mais uma coisa, ó. Aqui nós temos o eixo Z, o eixo Y e o eixo X. Então, aqui nós temos X, Y e Z. Vocês podem usar bastante esse plano cartesiano aqui, que nós estamos chamando de plano, sistema de coordenadas, sistema de coordenadas X, Y, Z. Vocês vão usar eles constantemente para dar uma ideia do que a gente está querendo nos exercícios, tá? Aqui nesse sistema tem muita informação.
Uma das informações que vocês podem já iniciar é sobre os vetores canônicos de cada eixo. Quem são esses vetores canônicos? O I, J, K. O vetor I, que é 1, 0, 0, ele está sobre o eixo X. Então, aqui, ó, você tem o vetor I. Sobre o eixo Y, você tem o vetor J. Então, o vetor J é o 0, 1, 0. 0, 1, 0 está sobre o eixo Y. Aqui sobre o eixo Y tem o J. E nós temos ainda o vetor K, que tem coordenadas 0, 0, 1, que está sobre o eixo Z. Vetor K. Olha, o vetor I, nós podemos dizer que ele é paralelo, ele não está sobre o eixo X, então nós podemos dizer que ele é paralelo ao eixo X. Podemos dizer também que ele é paralelo, note aqui, ó, que o K, e é paralelo ao eixo X, e note nessa figura que o plano formado pelos eixos Y e Z, eles não utilizam o eixo X. O eixo X é ortogonal com os eixos Y e Z. Nós podemos dizer, ó, que o vetor I, ele é ortogonal ao plano formado pelo Y e pelo Z. Ele é ortogonal ao plano formado pelos outros dois eixos. Da mesma maneira vai acontecer com os outros vetores. Por exemplo, o vetor J, ele é paralelo com o eixo Y, porque ele está sobre o eixo Y, mas ele não está nem no Z nem no X. Então, o J é ortogonal com o plano XZ. Toda vez que colocar duas letras, tá? É o plano. Quando eu colocar uma letra só, é o eixo, tá? Então, aqui é eixo X, e aqui, ó, é plano YZ. Plano YZ, tá? Lá no livro, se vocês fizerem a leitura, vai dar para vocês pegarem mais conceitos, tá? E por último, ó, o vetor K, ele é paralelo ao eixo Z e ele é ortogonal com o chão, né? Com o plano XY. O vetor K está sobre o eixo Z. Então, ele faz ângulo reto com o chão, com o plano XY. Certo? O que mais a gente pode olhar aqui? Então, com isso aqui já vai dar pra gente ter uma boa noção, vai nos ajudar bastante. Vamos lá no exercício agora, ver o que ele tá pedindo. Ó, nós queremos um vetor ortogonal ao eixo Y. Ortogonal ao eixo Y. O eixo Y tá aqui, ó. Qual seria um vetor ortogonal ao Y? Olha, nós temos vários. Nós temos, determina um vetor genérico que satisfaz a condição. Ortogonal ao eixo Y. Vamos voltar aqui, ó, e analisar a primeira questão, a letra A. Então, na letra A, nós queremos um vetor ortogonal. Vetor ortogonal ao eixo Y. Como nós já estudamos o produto escalar e o vetorial, isso nos ajuda bastante a comprovar esse tipo de questão, porque em relação à ortogonalidade, nós já sabemos que o produto escalar nos ajuda bastante, né? Nós vimos o seguinte, ó, se U é ortogonal a V, então o produto escalar dos dois dá 0. Ó, é igual a 0, né? Então, vamos responder essa questão aqui, vamos usar o plano cartesiano para ajudar a gente, tá? Então, ó, tá aqui o sistema cartesiano, x, y, z. Se
Se você tiver uma caixa aí, uma caixa de sapato, ou qualquer caixa de qualquer produto que tiver na sua cozinha, pode ajudar também, tá? Note o seguinte, ó. Aqui tá o eixo Y. Qualquer vetor que você colocar, dois vetores que você já olha de cara aqui, que você nota que é ortogonal com o eixo Y, são o K e o I, que eles estão em cima dos eixos X e Y, porque vai formar, ó, esse 90 graus aqui, certo? Mas esse plano aqui, ó, o XZ, nesse plano você tem outros vetores. Será que os vetores que estão aqui nesse plano também não vão fazer 90 graus com o eixo Y? Então, por isso que se tivesse uma caixa aí para você olhar, você vai notar, porque essa parede aqui do YZ, ela tá aqui na vertical, e o eixo Y tá lá no chão. O ângulo é medido partindo aqui da origem. Então, essa abertura aqui, ó, que o Y vai fazer com qualquer vetor do plano XZ vai continuar sendo de 90 graus. Mas suponha que você está em dúvida. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar um vetor no eixo Y. Então, esse V aqui está no eixo Y. Ele tem coordenadas 0, Y e 0, porque está sobre o eixo Y. Vamos escrever aqui, ó. Vetor do eixo Y. Do eixo Y. E o vetor do plano XZ tem coordenadas X, 0, Z. Esse aqui é um vetor do plano X, Z. Vamos fazer o produto escalar dos dois. Então, olha só. Fazendo aqui o produto escalar dos dois vetores, você tem V escalar U vai ser igual 0y0, produto escalar com x0z, que é igual a produto escalar, você vai somar e multiplicar e somar as coordenadas correspondentes, né? Então, vai ficar 0 vezes x, mais y vezes 0, mais 0 vezes z. Mas isso vai dar 0 mais 0 mais 0, que é igual a 0. Então, quer dizer, ó, que o vetor que nós queremos no item A é um vetor que tem essas coordenadas aqui, x, 0, z. Então, é a resposta do item A. Então, a resposta aqui é qualquer vetor U da forma x, 0, z é ortogonal com o eixo Y. É ortogonal ao eixo Y. Note que tem uma cortando aqui, ó. Qualquer vetor do tipo x, 0, z é ortogonal ao eixo Y. Note, ó, que nesse vetor a coordenada Y é 0. O mesmo acontece com as outras alternativas, ó. Quem vai ser o ortogonal ao eixo Z? Vai ser aquele vetor cuja coordenada Z é 0. Então, vai ser o vetor do tipo x, y, 0. Para você tirar a prova, fazer o cálculo, basta você olhar quem são os vetores do eixo Z. São do tipo 0, 0, z. Faz o produto escalar desses dois aqui que você vai encontrar 0. Certo? Agora, aqui, ó, ortogonal ao plano XY. Ortogonal ao plano XY, agora você está usando a coordenada Y e a Z, tá? A Y e a X. Está faltando quem? Está faltando a coordenada Z. Então, vai ser o vetor do tipo 0, 0, Z. Quer tirar a prova? Então, você vai usar esse vetor e fazer o produto escalar com os vetores do plano YZ. No plano YZ, os vetores são do tipo x, y, 0. Então, quando você faz esse produto escalar aqui, você vai encontrar 0. E aqui embaixo, ó, ortogonal ao plano XZ. Tá faltando o y, né? Então, quer dizer que o vetor vai ser do tipo 0,
y0. E se você for fazer o produto escalar para testar, você vai fazer com os vetores do xz, que são vetores do tipo x, 0, z. Esse cálculo vai dar 0. Essa questão aqui, ela talvez não fosse intuitiva logo de cara para vocês, mas à medida que vocês tentaram fazer, viu como é que é a resposta no gabarito, você já vai entender o padrão. E como realmente o R3 já é um estudo novo para vocês precisam realmente olhar como que funciona para vocês irem pegando as particularidades, tá? Então você olhou aqui, viu como é que é, e aí você já vai se familiarizando com isso, certo? Certo, então a próxima questão que nós vamos fazer é da seção 3.4, a número 5. Então aqui, ó, nós temos um vetor U e nós queremos encontrar um vetor V paralelo a U, que tem algumas condições depois para ser satisfeito. Então vamos começar por etapas, ó. Nós temos um vetor U, vou botar aqui, vetor U, e nós queremos um vetor paralelo a U. O vetor paralelo a U, vou chamar de V, como ele é paralelo a U, ele tem a mesma direção de U. Então, daqui você tem o seguinte, ó, V é paralelo a U. Então, V tem a direção de U. Ter a direção de U fica mais fácil para vocês. O próprio U tem a direção de U. Então, se você pegar o vetor que é unitário, que está sobre U, que a gente chama de versor, então esse vetorzinho aqui, ó, que eu vou chamar de W, você vai usar, vamos usar o versor, que vai ser definido por W, o versor de U definido por W igual a U sobre norma de U. Esse vetor aqui, ele é unitário, definido pois este é o vetor unitário paralelo a U. Paralelo a U. Paralelo aí você interpreta como tendo a mesma direção. Toda vez que fala paralelo, quer dizer mesma direção. Então, é como se você tivesse ali uma peça coringa. Se ele tem comprimento 1, basta você multiplicar ele por qualquer número que ele vai adotar o comprimento igual ao número que você multiplicou. Então, essas questões usam muito versor, certo? Então, é uma ideia que a gente já trabalhou na unidade 2. Então, nós vamos começar com esse raciocínio, ó. O vetor U tem coordenadas 2, menos 1, menos 3. E nós vamos começar identificando esse versor a partir da norma de U. Então, a norma de U é igual. Lembra a definição de norma? É a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Então, se o vetor U, vamos fazer de outra cor porque é como se fosse um rascunho. Se o vetor U tem as coordenadas x, y, z, então a norma de U tem as coordenadas, é dado por x, raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Essa fórmula aqui que nós vamos utilizar. Então, ó, jogando aqui na fórmula,
Já que nosso U é 2 menos 1 menos 3, então vai ficar 2 ao quadrado, 4, menos 1 ao quadrado, 1, 3 ao quadrado, 9. 9 mais 1, 10, mais 4, 14. Ó, ficou então raiz de 14, certo? Essa aqui, esse raiz de 14 é a norma do U. Então, com isso, você vai definir o W. Logo, W é U dividido por norma de U. Você pode escrever esse vetor, esse norma de U é um número, né? Pode escrever assim, ó, 1 sobre norma de U, que multiplica o U. É muito comum você ver a escrita dessa maneira, para ser mais didático. Então, quando você substituir, você vai ter o seguinte, ó, norma de U é raiz de 14 e o U tem as coordenadas 2, menos 1, menos 3. Então, multiplicando, você vai ter 2 sobre raiz de 14, menos 1 sobre raiz de 14 e menos 3 sobre raiz de 14. Pronto, esse aqui é quem? É o vetor unitário que tem a mesma direção de U, né? Então, vamos colocar isso aqui como lembrete. Este é o vetor unitário paralelo a U, certo? E o que a gente quer no item A? Vamos ler. Ó, nós queremos um vetor que seja de sentido contrário ao de U e norma 3 vezes maior que a de U, né? Então, olha, com esse vetor unitário, você pode responder tudo sobre vetor paralelo. Então, olha só, você tinha vetor U, agora você tem um vetor unitário paralelo a U, que é o W, e você quer encontrar um vetor V que seja 3 vezes, vou até diminuir um pouquinho aqui, porque é 3 vezes o comprimento de U. Então, vou colocar o vetor U aqui, e agora o vetor W é esse. E nós queremos agora o vetor V. Vetor V, 3 vezes o comprimento de U, ó. Então, ó, vai parar aqui. Nós queremos esse vetor aqui, ó. Vetor V. Como que você pode fazer isso para achar esse vetor V? O vetor W ele vai garantir a direção. Então, é como se fosse uma fórmula. Você vai fazer o seguinte, ó. Vetor V vai ser igual a menos 1 para mudar o sentido, tá? Então, esse menos 1 aqui vai cuidar de trocar o sentido contrário. Vai multiplicar pelo W, o W vai garantir o paralelismo, garante o paralelismo. E agora vai multiplicar pelo comprimento. O comprimento desse item A é 3 vezes o comprimento de U. Então, é 3 vezes o tamanho de U. Nós vamos ter que calcular. Isso aqui, ó, é o comprimento. Então, quem é o vetor que nós queremos no item A? Menos 1, que multiplica W, que multiplica 3, norma de U. Então, vai ficar menos 3, norma de U, vezes W. Esse norma de U, nós já calculamos lá em cima, que é o raiz de 14. Então, ó, esse vetor aqui é o menos 3 raiz de 14 W. E o W nós calculamos aqui em cima, ó. Vai ter que pegar e substituir. Então, quer dizer que o V que nós queremos no item A é menos 3 raiz de 14, que multiplica o vetor de coordenadas 2
raiz de 14, vamos olhando aqui, né? Menos 1 sobre raiz de 14 e menos 3 sobre raiz de 14. Esse 14 que está multiplicando aqui fora, ele vai simplificar com esses denominadores, ó. Quando a gente multiplicar por cada uma das coordenadas. Então, você vai ter, ó, menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 3 vezes menos 1, 3. E menos 3 vezes menos 3, 9. Então, o vetor do item A é esse, ó. Esse vetor. Olha o item B. O item B já diz o seguinte, já vai mais direto ao ponto. Ele fala assim, ó. Eu quero com o mesmo sentido e norma igual a 4. Aqui a norma, o comprimento, ele já deu o valor do comprimento. Aqui em cima, o comprimento, ele deu em função do comprimento de U. Por isso podia ficar meio estranho essa letra A, mas é porque ele deu em função do comprimento de U. Já o item C, ele também já deu o valor do comprimento. O comprimento é 5. Vamos para o item B, então. O item B, olha só a diferença. O vetor do item B, ele tem que manter o sentido. Então, é um positivo que multiplica W. Então, esse um positivo é mesmo sentido. Mesmo sentido. Não precisa nem aparecer um positivo. Estou colocando só para fazer contraste com quando inverte o sentido, que tem que multiplicar pelo menos 1, tá? Então, o W garante o paralelismo. E agora o comprimento é 3, né? Que é o comprimento 3. Você já falou qual é o comprimento. 4, comprimento 4. Então, aqui, esse número 4 é o comprimento. Então, aqui o vetor do item B é 4W. Então, é 4 que multiplica 2 sobre 14, 2 sobre raiz de 14, menos 1 sobre raiz de 14 e menos 3 sobre raiz de 14. Tudo multiplicar por 4. Vai ficar, então, 4 vezes 2, 8. 8 sobre raiz de 14. 4 vezes menos 1, menos 4 sobre raiz de 14. E 4 vezes menos 3, menos 12 sobre raiz de 14. Certo? Aqui, como ele pediu, como que ele quer o sentido contrário, o mesmo sentido, não pode dar as duas respostas, não podia ser mais ou menos, porque ele está dizendo, eu quero no mesmo sentido, quero com sentido contrário. E o item C, ele quer com sentido contrário. Então, o item C, o vetor vai ser menos 1 vezes W, vezes o comprimento. O comprimento do item C é 5. Então, aqui vai ficar vezes 5, que vai ser menos 5W. E você vai multiplicar menos 5 vezes essas mesmas coordenadas aqui do W. Você vai usar aqui, certo? Essas mesmas coordenadas. E aí vai terminar aí escrevendo as coordenadas finais do vetor, certo, pessoal? Então, nossa próxima questão é 3.7, número 3. Seção agora é a 3.7. Nós temos vetores U, V e W. Esses vetores representam arestas de um paralelepípedo. Nós queremos o volume do paralelepípedo no início. Então, isso aqui é a aplicação de um produto que nós estudamos lá, que é chamado produto misto. Nós vimos o produto escalar, produto vetorial e produto misto, cada um com uma aplicação, né? Então, quando fala de volume de paralelepípedo, o produto que nós estamos usando é o produto misto. Então, olha só como é que faz. Podemos fazer um esboço, pode ajudar, né? O esboço vai ser o seguinte. Com dois vetores, você vai representar a base desse paralelepípedo. Então, eu vou representar a base com esses dois vetores aqui, que eu vou chamar de U e V. Depois, vou usar um segundo vetor para fazer a altura. Então, aqui, ó, eu tenho vetor U e vetor V, vetor U, vetor V e aqui vetor W. Vamos repetir os vetores
U e V, ó, vou repetir o vetor V aqui, só tentar fazer um pouco mais reto. Vou repetir aqui o vetor V, vou repetir o vetor U, e agora em cada pontinho desse, em cada vértice, eu vou repetir a altura, que é o W. Então, vou repetir aqui a altura, mas sigam a mesma inclinação do W, tá? Então, ó, tenta fazer pelo menos parecido. Usar a régua. Mais ou menos assim, né? E agora você vai ligar. Aqui no chão, ó, você já tá vendo que formou a base. Imagina uma caixa, tá? Já tá com o fundo da caixa pronto. Agora você vai ligar esses pontos de cima para você formar a tampa da caixa. E com isso forma também as laterais. Já se formam, né? Ó. Pronto. Conforme vocês vão praticando isso, porque assim vocês vão tendo mais habilidade para desenhar figuras no R3, tá? Então aqui, você pode ver que a minha não tá lá essas coisas. Então se você usasse uma régua, seria melhor, tá? E usa sempre a questão do paralelismo, porque essa figura fica bem bonitinha, tá bem? Então olha só o que nós vamos fazer. Note aqui na figura, inicialmente, que existe, ó, uma base que é um paralelogramo. Essa figura toda aqui, não vou rabiscar aqui não, senão vai ficar muita coisa aqui. Essa figura toda é um paralelepípedo. Então, você tem aqui, ó, um paralelepípedo. Paralelepípedo. E nós vamos falar de volume desse paralelepípedo. Então, o volume dele, pela geometria, é a área da base vezes a altura, né? É a área da base vezes a altura. Agora, pelo estudo dos vetores que nós definimos, o volume desse paralelepípedo é o módulo, porque tem K positivo, tá? Módulo do produto vetorial de suas arestas, dos vetores que representam as arestas, ou dos vetores representados pelas arestas. Então, é U vetorial V escalar W. Esse produto tá dentro do módulo aqui, ó, é chamado produto misto. Vamos colocar ele com nome diferente. Produto misto. E o cálculo dele é bem simples, é um determinante 3×3 definido, cuja matriz é definida pelas coordenadas dos vetores. Então, veja como é interessante esse conteúdo que nós estudamos. Ele ajuda a fazer esse cálculo do volume, que é um cálculo que a gente estudou no segundo grau, que demanda muito trabalho, que demanda o estudo dos ângulos, né, e tudo mais. Então, ó, com os vetores U, V e W, você vai construir a matriz que vai te dar esse cálculo aqui, ó, U vetorial V escalar W. Olha aqui para os vetores, ó, vamos. O primeiro vetor é 3 menos 1, dá um espacinho aqui, né? 3 menos 1, 4. O segundo vetor é 2, 0, 1. 2, 0, 1. E o terceiro vetor é menos 2, 1, 5. Menos 2, 1, 5. Ó, estão aqui as 3 linhas, cada linha representa um vetor. Então, linha 1, L1 são coordenadas de U. Depois, linha 2, L2, coordenadas de V. E linha 3 são as coordenadas de W. E agora você vai calcular esse determinante 3×3 da maneira que você preferir. Vamos usar o método de Sarri. Então, ó,
Se você já identificou, já sabe como fazer isso de forma mais rápida, pode fazer, tá? A cada aula eu tô fazendo passo a passo, porque se alguém ainda tiver dúvida, pode ajudar a desvendar as dúvidas, tá? Então, ó, eu vou repetir aqui as duas primeiras colunas. E agora nós vamos multiplicar as diagonais desse determinante, começando aqui, ó, no sentido da diagonal principal, você vai multiplicar 3 diagonais, ó, a principal é mais 2. E agora, no sentido da diagonal secundária, vai multiplicar a secundária e mais 2. Pronto, vamos colocar os resultados aqui. Então, você vai ter o seguinte, ó. Vamos lá, as amarelas primeiro, ó. 3 vezes 0, então 0. Menos 1 vezes menos 2, dá 2 positivo. 4 vezes 2, 8. Vezes 1, 8. Agora, no sentido dessas outras, você tem que lembrar de multiplicar ainda pelo menos 1, tá? Então, menos 2 vezes 0 dá 0. Vezes o menos. O 0 não tem isso, não, mas eu deixei menos, tá? 1 vezes 3, 3. Menos 3. 5 vezes 2, 10. Vezes menos 1, menos 10. Vezes o menos, mais 10. Ó, pronto. Fazendo esse cálculo aqui, então nós temos, ó, 8 mais 2, 10. 10 mais 10, 20. 20 menos 3, 17. Então, nós temos 17 é positivo. Mas mesmo assim eu vou continuar como fazendo o jeito geral que a gente faria, tá? Depois que você encontra esse produto misto, você passa ele pelo módulo. Porque se acontecer do cálculo dar negativo, com o módulo ele vai se tornar positivo. Ó, então, unidades de volume. Então, ó, 17 unidades de volume é o volume do paralelepípedo, certo? Voltando lá na questão, no item B, nós queremos a altura desse paralelepípedo em relação à face lá definida pelos vetores U e V. Então, agora nós vamos recorrer à geometria. Então, na letra B, volume é igual à área da base. Nós vamos precisar da área da base, não é? Então, quem é a área dessa base? Área da base. Área da base. Olha só, a base é formada pelo paralelogramo, definido pelos vetores U e V. Então, tá aqui, ó. Só ver o que a gente colocou ali. U é esta aqui. U. Esse é V. Certo? Qual é a aplicação que nós vamos usar aqui? Nós vimos a aplicação do produto vetorial. Então, agora aqui você vai usar produto vetorial. Que diz o seguinte, ó. A área da base, então, a área, aqui, essa figura aqui é o paralelogramo. Paralelogramo. Então, a área do paralelogramo é igual à norma do produto vetorial. Porque o produto vetorial te retorna vetor. Quando você calcular a norma, você vai ter número, tá? Então, ó, isso aqui é a área do paralelogramo. Então, vamos lá, calcular a área desse paralelogramo, primeiro calculando o produto vetorial. Então, vamos lá, ó. U vetorial V. Esse cálculo do U vetorial V, ele é definido por... Primeiro, você vai colocar aqui em cima, ó,
IJK, depois coordenadas de U, vamos lá ver quais são as coordenadas de U. Coordenadas de U. U tem coordenadas 3, menos 1, 4. 3, menos 1, 4. Eu acho que aqui é 2, 0, 1. V. Vamos só conferir lá em cima, tá? Conferindo aqui, coordenadas de V, 2, 0, 1. Certo. Muito bem. Então, tá aqui nosso determinante 3 por 3. Fazer o semelhante ao que foi feito no produto misto. Vamos dobrar as duas colunas e multiplicar as diagonais. Então, ó, multiplicando a diagonal principal, então nós temos essa multiplicação, depois essa, por último essa. E agora multiplicando no sentido da secundária, nós vamos ter essas 3 multiplicações. Então, vamos lá, fazendo esse cálculo, você vai ter, ó, I vezes menos 1, menos I. J vezes 4 vezes 2, 8J. K vezes 0, 0K. Agora, no sentido da secundária, K vezes menos 2, menos 2K. I vezes 0, 0I. J vezes 3, menos 3J. Agora, some o I com I, J com J e K com K. Então, I você vai ter menos I. J tem 8 menos 3, dá 5J. I menos 2K. Esse vetor, ele também pode ser escrito em termos de coordenadas como sendo menos 1, 5, menos 2. Certo? Então, está aqui o vetorial V. E agora, você precisa da norma desse produto, desse vetor. Então, vamos lá. Agora, você vai calcular a norma de U vetorial V, que será igual à norma... Lembra que a norma é a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado? Então, raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, 1. Então, você vai usar esse vetor aqui. Então, menos 1 ao quadrado, 1. 5 ao quadrado, 25. E menos 2 ao quadrado, 4. Então, que vai ficar 4 mais 1 dá 5. Mais 25 dá 30. 30. 6 vezes 5, 30. 6 é 2 vezes 3. Não tem como simplificar, né? Vai ficar 6 é 2 vezes 3. Dá 6 vezes 5, 30. Então, não tem como simplificar. Então, ficou raiz de 30. Então, raiz de 30, que é a norma de U vetorial V. Então, logo, aqui a área é igual raiz de 30 unidades de área. Só que nessa B, a gente quer a altura, né? Vamos ler lá novamente? Nessa letra B, você quer a altura do paralelogramo em relação à face definida por U e V. Então, olha só. Você pode recorrer... Vamos fazer aqui nessa lateral aqui que dá certo, ó. Você vai recorrer ao seguinte cálculo, ó. Volume não é a área da base vezes a altura? Área da base vezes a altura. Então, a área da base é isso que você acabou de calcular, que é o raiz de 30. Então, a área da base é raiz de 30. O volume é que você calculou no item A. Vamos só ver aqui. Deu 17. E a altura é a que nós queremos encontrar. Vamos chamar de H. Então, ó, H será igual a 17 sobre raiz de 30,
quiser racionalizar, pode racionalizar. Como a altura é um comprimento, a unidade é de comprimento. Unidade de comprimento. Bom, a próxima questão que nós vamos fazer é a questão 6 da seção 3.5. Então, essa questão, nós temos 3 pontos e nós queremos encontrar a projeção ortogonal do BA sobre BC, a altura do triângulo e a área do triângulo. Vamos fazer ela, como a projeção ortogonal nós já praticamos na unidade 2, vamos eliminar essa alternativa A, mas depois vocês vão refazer usando a A, tá? Para eu poder explicar para vocês usando uma outra forma de responder a B e a C, que não usa a. Aqui nós colocamos essa letra A B e a C pode ser respondido usando a A. Então, como eu vou mandar para vocês uma resolução que tem ela completa, a A, B e a C, vamos usar essa explicação aqui para fazer de uma forma mais objetiva, tá? Então, vamos eliminar o item A, vamos fazer só o B e o C. Suponha que não tem o item A, tá? Então, olha só. Suponha que você está com a questão aqui, então tem 3 pontos, A, B, C, e você quer encontrar a altura do triângulo e a área do triângulo. Pode até colocar essa aqui sendo a letra A, essa aqui sendo a letra B. Pode calcular a área do triângulo primeiro. Então, é o seguinte, ó. Assim a questão fica mais interessante. Fica mais fácil também, né? Então, nós vamos fazer um esboço para nos ajudar. Como já tá falando aqui, ó, que é a altura do triângulo em relação a BC, vou botar BC embaixo, para ficar mais fácil, tá? Então, aqui tá o ponto B, o ponto C e o ponto A, certo? Com esses 3 pontos, agora nós vamos construir 2 vetores, ó. O vetor BC e o vetor BA. Esses 2 vetores, com esses 2 vetores, você pode contextualizar a questão para aquele paralelogramo que nós estudamos no produto vetorial, ó. Podemos fazer aqui um paralelogramo usando os vetores BA e BC. Então, você tem aqui paralelogramo de arestas BA e BC. Certo? E pela aquela teoria, qual que é a área desse paralelogramo? Por que a gente está fazendo para paralelogramo e não está fazendo triângulo? Porque a teoria que nós vimos usava paralelogramo. E se você observar aqui, ó, dividindo ao meio, você vai ter a área do triângulo. Então, quer dizer que a área do triângulo é a metade da área do paralelogramo, certo? Então, você vai começar com a área do paralelogramo. Então, área do paralelogramo, vou abreviar assim, tá? Vou parar nesse L aqui, tá? É igual ao produto vetorial, quer dizer, é igual à norma do produto vetorial das arestas. Então, é de BA vetorial BC. Veja bem. Então, nós vamos aqui encontrar o produto vetorial do BA e do BC usando as coordenadas, né? Vamos definir os vetores aqui, logo aqui na frente, para olhar aqui para os pontos. Então, definindo BA, ó. Quem é BA? BA você vai fazer ponto final menos ponto inicial. Então, você vai ter A menos B. Vamos lá em cima e olhar, ó. 2 menos 3 dá menos 1. 1 menos 3 dá menos 2. E 3 menos 5, menos 2. Agora, BC. BC será C menos B. C menos B, vamos lá, C. 0 menos 3, menos 3. 4 menos 3 dá 1.
1 menos 5 menos 4. Pronto. Agora, com esse AB e BC, você já pode calcular o produto vetorial. Então, ó, BA vetorial BC é igual IJK. E agora você vai colocar as coordenadas dos vetores, ó, menos 1, menos 2, menos 2, menos 3, 1, menos 4. Vamos dobrar as duas colunas da matriz, as duas colunas iniciais, coluna 1 e coluna 2. E agora vamos multiplicar as diagonais. Então, ó, multiplicando as diagonais principais, a principal e as duas paralelas à principal. E agora multiplicando a secundária e as duas paralelas à secundária. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, vamos colocar a resposta aqui embaixo, ó. Menos 2 vezes menos 4 dá 8 positivo. 8i, 2 vezes 3, 6. 6j, 1 vezes, menos 1 vezes 1, menos k. Agora, no sentido da diagonal secundária, menos 2 vezes menos 3, mais 6 vezes menos 6k. Menos 2j, não, menos 2i, vezes o menos, mais 2i. E mais 4 vezes menos dá menos 4. Menos 4j. Menos 4j. Agora some i com i, j com j e k com k. Então, você vai ter 8 mais 2, 10. 10i. 6j menos 4j dá 2j. E menos k menos 6k, menos 7k. Este vetor é equivalente ao vetor de coordenadas 10, 2, menos 7. Então, ó, está aqui nosso vetor. E agora, nós queremos a norma desse vetor. Então, ó, a área do paralelogramo vai ser igual a norma do vetor 10, 2, menos 7, que vai ser igual a raiz quadrada de 10 ao quadrado, 100, 2 ao quadrado, 4, 7 ao quadrado, 49. Ó, está aqui, então vai ficar 49 mais 4. Então, vai ficar 53 mais 100. 153. É a área, né? Só que ele não quer isso, né? Ele quer a área do triângulo. Então, a área do triângulo é esse número sobre 2. Então, a área do triângulo vai ser igual a metade da área do paralelogramo. Aqui é unidade de área, aqui também, né? Unidade de área. Aí encontramos a área do triângulo. Aí depois ele pede a altura do triângulo, lá no item anterior, né? Que a gente jogou pra trás. A altura, você vai recorrer, ó, você já tem a área do triângulo. E olhando para a figura, BCA. Vamos colocar ela aqui novamente, ó. B, C e A. Então, ela tem aqui, ó, BC, BA e aqui a gente fecha, né? Ele quer a altura em relação à base BC. Nós podemos usar agora pela geometria o seguinte, ó, da geometria, pela geometria, a gente não abandona a geometria euclidiana, a gente sempre volta para usar alguma fórmula de lá.
Pela geometria euclidiana ou geometria elementar, a gente tem que área do triângulo. A gente pode colocar a área do triângulo igual, vamos colocar um código aqui, ó. Bota AT maiúsculo. Então, pela geometria, a área do triângulo vai ser área da base vezes a altura sobre 2, né? Base vezes a altura sobre 2. Base é o comprimento do BC, é o comprimento do vetor BC. A altura é quem nós queremos, né? E a área que foi calculada nesse item anterior. Então, chamando essa altura aqui de H, você vai ter o seguinte, ó. H, vamos repetir aqui, vai ficar a área do triângulo igual. Essa base é a norma do segmento BC vezes a altura que é H sobre 2. E daqui nós vamos isolar H. Então, H é igual a 2 área do triângulo sobre BC. Sobre BC. Então, falta só a gente calcular a norma do BC. Quem é esse BC? Vamos dar uma olhadinha. Nós já calculamos BC, nós já encontramos esse vetor aqui, ó. Menos 3, 1, menos 4. Então, BC é igual menos 3, 1, menos 4. E nós vamos calcular, então, a norma desse vetor. Então, norma de BC vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada de 3 ao quadrado, 9. 1 ao quadrado, 1. 4 ao quadrado, 16. Então, vai ficar 10 mais 16, raiz de 26. Olha, essa é a norma do BC. Então, voltando aqui, substituindo, você vai ter, ó, logo, H será igual 2, área do triângulo. Olha, para ficar mais fácil de escrever isso, escrevam assim, ó, 2 vezes área do triângulo. Esse sobre BC é a mesma coisa de multiplicar por 1. Pode até colocar ele na frente. Sempre que tem um denominador, a gente não está multiplicando, colocando 1 no numerador e colocando denominador. Então, ó, BC. Então, você pode escrever assim, ó, 1 sobre BC, que multiplica 2 vezes a área do triângulo. Então, 1 sobre BC é 1 sobre raiz de 26. 1 sobre raiz de 26, que multiplica 2, que multiplica a área do triângulo, que a gente calculou, tá aqui em cima, ó. É esse número aqui, ó. 2 raiz de 53 sobre 2. Então, você vai ter raiz de 153 sobre 2. Olha, agora aqui, ó, nesse cálculo, você pode simplificar. Posso dividir aqui, 2 com 2, e você vai ter, então, raiz de 153 dividido por raiz de 26. Será que esses dois números têm algo em comum? A gente pode verificar. Vamos olhar aqui. Então, ó, gente, fatorando o 153 dá 3 raiz de 17 sobre 26, né? Como as meninas falaram aqui na aula. Aí, como isso aqui é uma altura, é unidade de comprimento, né?